Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no segundo trimestre de 2021, essa é a lição de número 13, cujo tema é a família e a terceira idade. Nessa semana, a nossa aula da EBD vai realmente estar tratando de um assunto de extrema relevância, não é? E bem atual dentro do contexto das famílias e de suma importância para o debate da igreja. Portanto, fique atento aos tópicos que nós vamos abordar e nós vamos juntos estar colocando diante de Deus a terceira idade, não é? As pessoas de idade da nossa família. Antes de nós darmos início à nossa lição, vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua santa presença em oração, confessamos os nossos pecados e erros e falhas e clamamos, Pai, pelo sangue de Jesus e pedimos perdão. E que o teu Espírito Santo nos dirija por esta aula da Escola Bíblica Dominical que nós vamos ter. Desde agora nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Lição 13. A família e a terceira idade. Objetivos. Após essa aula, deveremos estar aptos a relacionar variados textos bíblicos que ensinam como devemos cuidar dos idosos na igreja e fora dela, enumerar as limitações da terceira idade a fim de melhor compreendê-la e arranjar maneiras de melhor aproveitar o potencial de nossos idosos no lar e na igreja. Lembrando, irmãos, que essa lição de número 13 está disponível para você em PDF, para você acompanhar aqui o vídeo, não é? E fazer a leitura da lição para comparar com a Bíblia Sagrada. Está disponível em PDF no nosso grupo de WhatsApp, Escola Bíblica Pibipam. Amém? Glória a Deus. O texto base da nossa lição está em Salmos capítulo 92, verso 14, que diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Olha o que Deus diz a respeito do ser humano, a respeito dos seus filhos. Então muitas pessoas têm a concepção que a pessoa na terceira idade já é aquela pessoa velha que não serve para mais nada. Mas não é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz claramente nesse texto que nós acabamos de ler. Na velhice, na terceira idade, quando ela já estiver com a idade avançada, ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Frutos bons, frutos aceitáveis, frutos realmente dos quais nós podemos nos orgulhar, nos alegrar de que foram dados pelos nossos idosos. A verdade prática da lição: a terceira idade não deve ser vista como o fim de uma existência, mas como o início de uma nova etapa na vida do ser humano. Com certeza, a terceira idade não é o fim da vida da pessoa. Ela é apenas e tão somente uma transição entre uma faixa etária e outra da pessoa. É uma fase da vida da pessoa. Amém? Em seguida, aí você vai ter as leituras diárias de segunda a sábado com textos relevantes a respeito deste assunto. Leia e acompanhe e medite. A leitura bíblica em classe de hoje está em Salmos capítulo 71, versos de 1 até 9, que diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a
a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti eu tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Não me rejeites no tempo da velhice, mas não me desampares quando se for acabando a minha força. Então você vê aqui que no Salmo, ele diz, no versículo 5, tu és a minha esperança, Senhor, a minha confiança desde a minha mocidade. O relacionamento com Deus, ele deve começar, na verdade, na infância e deve se prolongar ao longo da sua vida inteira. E no final, não no final da vida, mas quando você já estiver com a idade avançada, com a chamada terceira idade, que hoje em dia é chamada de melhor idade, quando você já estiver na melhor idade, o salmista diz assim, olha, não me rejeites no tempo da velhice e não me desampares quando se for acabando a minha força. Então Deus não rejeita. Pelo contrário, Deus tem um relacionamento íntimo, normal, com a pessoa da terceira idade e vê nesse filho e nessa filha que estão nessa fase da vida, pessoas ativas e aptas para a realização da obra de Deus. Amém? Tópico 1. O que é a terceira idade? Via de regra, a terceira idade é a faixa etária da vida humana que começa a partir dos 60 anos. O salmista refere-se a esta fase da vida, dizendo, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam aos 80, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Como se vê, a terceira idade para os judeus começava aos 70 anos. De qualquer forma, eis um problema que requer solução de uma sociedade que, contaminada pelo imediatismo, não está disposta a amparar os que ajudaram a construí-la. Então, a lição nos diz que a terceira idade é uma faixa etária que começa, a partir dos 60 anos. Os antigos hebreus consideravam que essa faixa etária começava nos 70. Mas com o problema do imediatismo, ou seja, do querer tudo agora, para já, essa sociedade atual nossa não está disposta a amparar os idosos que foram justamente aqueles que ajudaram a construção dessa sociedade. Tópico 2. As limitações da terceira idade. Não são poucas as limitações em decorrência da terceira idade. Sociais, econômicas, físicas, psicológicas e até espirituais. Por isso devem os ministérios da nossa igreja voltados para a terceira idade estar atentos a todas elas, objetivando proporcionar aos idosos uma melhor condição para se viver. Subtópico 1. Limitações sociais. A chegada da terceira idade coincide com a aposentadoria, que é um período em que tanto o homem quanto a mulher, por mais importantes que tenham sido, podem cair em depressão em virtude da sensação de inutilidade. Muitas são as pessoas, irmãos, que se aposentam e depois da aposentadoria se sentem como se fossem inúteis, quando na verdade não são. É um período da sua vida onde eles podem e devem ser úteis à igreja, à sociedade, à família, a todos como um todo, 2. Limitações econômicas. A terceira idade representa uma significativa queda no poder aquisitivo. Ciente disto, o salmista ora ao Senhor, não me rejeites no tempo da velhice, e não me desampares quando for acabando a minha força. Porque a pessoa não tem mais força para trabalhar. Então ela depende muitas das vezes de uma aposentadoria. E isso faz com que haja uma queda no seu poder aquisitivo. Os filhos, a igreja, as pessoas que estão mais próximos ou mais próximas dessa pessoa de terceira idade devem estar atentos para essa necessidade ou para essa verdade, para esse fato. 3. Limitações físicas.
Por mais robusto que seja o ser humano, ele não pode escapar às limitações físicas que lhe impõe a terceira idade. Aparecem a canseira, o enfado, conforme diz o Salmo 90. A visão perde a sua força e o vigor vai desaparecendo. Absolutamente normal. O ser humano, não é? Ele vive em um corpo físico que, com o passar dos anos, realmente ele vai perdendo o seu vigor. Então a família, a sociedade como um todo, e de uma forma especial a igreja, deve estar atento para isso também. Limitações psicológicas. É necessário compreender que as motivações psicológicas de um idoso não são as mesmas de um jovem. Leia com atenção 2 Samuel 19, a partir do 34. Por isso, hajamos com discernimento para oferecer-lhes algo que realmente os ajude nessa tão importante fase da vida. Salomão discorre sobre os problemas psicológicos enfrentados na terceira idade, como também quando não temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando a praça. Então, a terceira idade, querendo ou não, muitas das vezes, ela se torna um problema psicológico para aquele que a vive. Por quê? Conforme nós falamos, a pessoa se acha limitada, a pessoa se acha inútil, quando na verdade não é, mas isso traz problemas de ordem psicológica e problemas de ordem de aceitação de si próprio e também por parte da sociedade. Limitações espirituais. Há idosos que apresentam uma significativa queda em sua vida espiritual, principalmente quando deixam a liderança de um ministério. Vimos o que aconteceu com Samuel. A família e a igreja, portanto, devem estar atentas e preparadas para ajudar os idosos a superar as suas limitações, porque grandes são as possibilidades encontradas na terceira idade. Então, às vezes, em se tratando de pessoa que tenha ministério dentro da igreja, chegando à terceira idade, aquela pessoa passa a liderança do ministério para uma outra pessoa, não é? Ela costuma ter problemas de ordem sentimental, psicológico e espiritual. O seu relacionamento com Deus, se não for acompanhado, até mesmo por ela, se ela não for atenta com relação a isso, pode ficar prejudicado. Tópico 3. As possibilidades da terceira idade. Vejamos como podemos aproveitar melhor os nossos idosos. Eles podem atuar como 1. Auxiliar na educação dos netos. Meu irmão, não tem coisa melhor para um idoso do que o seu netinho, né? O seu netinho, a sua netinha são a felicidade dos idosos. 2. Conselheiro dos mais jovens. Já são pessoas que viveram, né, um bom tempo na vida e realmente sabem dar bons conselhos para os jovens. E os jovens que forem sábios, que forem espertos, vão realmente aproveitar toda essa carga de conhecimento, todo esse material que a pessoa idosa trouxe ao longo da vida e aproveitar para aprender com isso, né? 3. Intercessores. Ai de nós se não fosse a intercessão da terceira idade. Os idosos permanecem de joelhos para que os mais jovens nos mantenha de pé. Então, a intercessão, ela é um trabalho que pode e deve ser desenvolvido também pelas pessoas de terceira idade. Não que a intercessão seja uma missão destinada exclusivamente pela terceira idade. Isso não existe, não é? Pessoas jovens devem ser intercessores, pessoas de média idade devem ser intercessores, não é? Mas pessoas da terceira idade também devem ser intercessoras, principalmente levando-se em consideração que a carga de experiência que essa pessoa já teve na vida fará com que ela possa chegar-se diante de Deus e colocar as suas súplicas por aquela pessoa pela qual ela está intercedendo. Então, o ministério de intercessão, ele é fundamental e os idosos, a pessoa da terceira idade pode e deve fazer parte desse ministério.
A idosa Ana não deixava o templo. Em jejuns e orações esperava ela a consolação de Israel. E foi em sua idade avançada que contemplou a consolação do povo de Deus, que foi o próprio Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. 4. Voluntários. É importante saber que os anciãos buscam algo para fazer, quer em casa ou quer na igreja, não pela remuneração financeira. O que eles querem é ser úteis. Portanto, preparemo-los para que executem funções de acordo com a sua faixa etária. Por menores que sejam, haverão de trazer grandes expectativas quanto ao futuro. Aliás, o futuro não é propriedade exclusiva dos mais novos. É uma herança que Deus concede a cada um dos seus filhos. Olha que maravilha. Então, nós devemos realmente direcionar para o pessoal da terceira idade trabalhos, não é? Através dos quais eles passem a se sentir úteis dentro da igreja e também dentro da família. Tópico 4. Obrigações da família e da igreja com a terceira idade. Tanto a família quanto a igreja tudo devem fazer para proporcionar aos idosos uma ótima qualidade de vida. 1. Obrigações da família, levando sempre em consideração a Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Essas são as obrigações da família com relação aos seus idosos. Tributar-lhes as devidas honras. Esse mandamento entregue por Moisés a Israel foi prontamente referendado no Novo Testamento. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso está lá em Efésios capítulo 6. Atentemos a mais essa demanda da palavra de Deus, que diz: diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do velho, e terás o temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Está em Levíticos capítulo 19. Então, queridos, honra ao teu pai e honra a tua mãe. Honra os teus avós. Honra os teus tios. Honra as pessoas que sejam mais velhas, mais idosos do que você. Por quê? Porque existe promessa de Deus para aquele que assim age. Amém? B. Não roubar os velhos. Há filhos e netos que, aproveitando-se das limitações dos seus idosos, apropriam-se de suas senhas bancárias e de documentos para roubar as suas economias. Isso aí não tem nem que comentar, né, irmão? Além de ser um crime, não é? É um absurdo, um pecado que a pessoa certamente vai colher, e vai colher coisa pesada pela frente. Esse comportamento é abominável diante de Deus. Diz assim Provérbios capítulo 28, ouça com atenção, se por acaso alguém que estiver assistindo esse vídeo tem o hábito de pegar o cartão da sua mãe, do seu pai que é idoso, da sua avó, do seu avô, e ir ao banco sem o consentimento deles para sacar dinheiro no caixa eletrônico e usar a seu bel prazer. Ouça bem o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Provérbios capítulo 28, versículo 24, diz assim: o que rouba ao seu pai ou à sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. Olha isso. O destruidor é Satanás, é o diabo. E a palavra de Deus está dizendo que aquele que rouba ao seu pai e à sua mãe é companheiro do diabo. Será que, a partir do momento que essa pessoa, se não houver um arrependimento, se essa pessoa fechar os olhos nessa terra, para onde você acha que vai? Não somos nós que vai julgar. Deus está julgando, Deus está vendo, e Deus é quem vai dar a direção e vai dar a recompensa. Portanto, querido, aquilo que é do seu pai, aquilo que é da sua mãe, pertence a eles. Aquilo que é do seu avô, da sua avó, pertence a eles. Vá juntamente com eles ao caixa eletrônico para sacar o recurso financeiro deles, para entregar na mão deles, para eles usarem segundo as suas próprias necessidades. Se por acaso houver alguma limitação de saúde, você o faça, mas debaixo da direção deles e para comprar algum artigo que eventualmente eles tenham necessidade. Nunca para seu uso pessoal, porque aquele recurso é e pertence ao seu pai, à sua mãe, a seu avô, à sua avó, e a palavra de Deus alerta: o que rouba seu pai e sua mãe é companheiro do destruidor. C. Sustentar os idosos.
Como seria triste se um cristão fosse constrangido pela lei secular a sustentar os seus idosos. Que exemplo nos dá José? Ele sustentou seu pai, seu velho pai, com toda a sua casa. Como seria triste se um cristão tivesse que ser constrangido pela lei dos homens, não é, a sustentar os seus pais da sua velhice, não é? Ora, a palavra de Deus nos orienta a isso. Se nós somos verdadeiros cristãos, nós não podemos desamparar os nossos pais, não podemos desamparar os nossos avós. Isso tem que estar cravado no nosso coração, não é? É lei de Deus. Eu não preciso que a lei do homem venha dizer isso para mim. Eu tenho isso no meu coração. Eu vou cuidar do meu pai, eu vou cuidar da minha mãe, eu vou cuidar do meu avô, da minha avó. Amém? Glória a Deus. D. Proporcionar-lhes acompanhamento médico. Que os idosos recebam tratamento médico adequado para que possam desfrutar com saúde as grandes possibilidades da sua faixa etária. Ah, pastor, eu não tenho plano de saúde. Tem que ir para o SUS. Acompanhe seu pai, acompanhe sua mãe, acompanhe sua avó, seu avô. Fique junto com ele na fila, faça a ficha para ele, leve-o no dia da consulta, não é? Honra ao seu pai e à sua mãe, não o desampare, mas permaneça junto, firme com ele, não é? Dê saúde, cuide da saúde deles para que eles tenham uma terceira idade saudável, em nome de Jesus. 2. Obrigações da igreja. A igreja deve, o mais depressa possível, organizar ministérios voltados exclusivamente à terceira idade. Eis algumas sugestões: cursos para a terceira idade, trabalhos espirituais, manter os idosos sempre amparados, enfim, que cada igreja faça um levantamento consciente das condições dos idosos, tendo em vista proporcionar-lhes um modo de vida consoante às recomendações bíblicas. Então, existem muitas coisas que as igrejas podem fazer voltadas para esse público, não é? Voltadas para essas pessoas. Aqui há algumas sugestões por parte da lição. Cursos para a terceira idade. O Ministério de Ensino pode participar com cursos voltados para a terceira idade. Trabalhos espirituais, não é? Para ajudar na igreja, intercessão, evangelização, visita, aconselhamento. Manter os idosos amparados, não é? Asilos, lares que têm modelos de tratamento, asseio e cuidados com os integrantes da terceira idade. São coisas que a igreja pode participar, pode direcionar, pode proporcionar para os seus membros da terceira idade. Conclusão. No início da lição falamos que o aumento da expectativa de vida trouxe problemas aos idosos. Tais dificuldades requerem pronta solução, mas a questão toda não deve residir apenas na expectativa de vida, e sim na perspectiva que podemos, com a ajuda de Deus, proporcionar-lhes. Portanto, voltemo-nos com amor e atenção à terceira idade, sabendo que esta é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que todo ser humano receba amor, receba carinho, receba proteção, receba atenção, receba o zelo, não é? Por parte daqueles que são seus familiares e também por parte da igreja. Como é triste quando nós presenciamos, quando nós ficamos sabendo que um idoso foi simplesmente abandonado num asilo de velhos, não é? E passa ali às vezes semanas, meses, não é? Anos sem ver um membro da família. Olha, em nome de Jesus, queridos, eu quero crer que no nosso meio não há pessoas que agem dessa forma. Eu quero crer que no nosso meio, no meio cristão, né? Eu não estou apenas designando a igreja A, B ou C, no meio cristão, eu quero crer que não haja pessoas que ajam dessa maneira com relação aos seus pais, aos seus avós, mas que o amor, o brilho de Jesus continue realmente refletindo dentro da sua casa, dentro do seu lar e abençoando os seus idosos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Logo em seguida aí nós vamos ter os exercícios para refletirmos a respeito desse tema tão relevante que abordou a lição de número 13, a família e a terceira idade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Aí onde você está, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus,
Nós te agradecemos por essa lição de número 13, Senhor, e nós pedimos, dai a tua direção, Espírito Santo, para que nós possamos entender, para que nós possamos ter a sensibilidade necessária para cuidar dos nossos idosos. Sabemos, meu Deus, que a terceira idade é uma fase difícil da vida, mas com a sua sabedoria e com a sua direção, nós teremos o entendimento e o preparo necessário para cuidar dos nossos idosos. Nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Aleluia! Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã, valeu demais. Olha, realmente esse tema maravilhoso da lição de número 13. Se for possível, abra a lição em PDF que está lá no grupo de WhatsApp da nossa Escola Bíblica PIBIPAM. Leia direitinho, né? Ao acompanhar, inclusive, o vídeo da aula, você vai lendo os tópicos que eu vou lendo aqui, que eu vou explanando para você, e leia em concordância com a Bíblia Sagrada, e você vai ver que realmente Deus tem muito a dizer à igreja com relação a esse tema, com relação a esse assunto, terceira idade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Erga suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo, abençoo a sua casa, abençoo os idosos da sua casa, abençoo os casamentos, abençoo as crianças, abençoo a sua família de modo geral. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Até lá e fiquem na paz.